Não tem jeito, a estratégia de dividendos ela gera várias polêmicas, várias controvérsias. De um lado, você tem investidores dizendo que é bobeira olhar para dividendo de ação porque ele é descontado justamente do preço de uma ação. Se você tem uma ação que vale R$10 e ela vai pagar 10 centavos de dividendos, na DataX Dividendos, a própria Bolsa de Valores faz um reajuste no preço das ações para que ela passe a ser negociada a R$9,90, enquanto você recebeu aqueles 10 centavos. E aí é como se fosse um jogo de soma zero essa questão dos dividendos. Só que, claro, por outro lado, você tem investidores, inclusive grandes investidores como Luiz Barsi, que defendem essa estratégia de dividendos. E isso por quê? Porque a estratégia de dividendos não é simplesmente escolher ações que pagam bons dividendos. Sim, existe um método e existe uma lógica de como você lida com esses dividendos e eu vou mostrar para você hoje, até o final do vídeo, como você pode potencializar, inclusive, o retorno dos seus ativos olhando para essa questão dos dividendos. Então me acompanhe até o final do vídeo. Se são novos por aqui, já deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e cliquem no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. E eu aproveito que o assunto é dividendos e vou deixar já aqui no primeiro link da descrição e também no primeiro comentário do vídeo que eu vou fixar o calendário de dividendos da Levante Investimentos que eles disponibilizam gratuitamente todo início de mês. Uma vez que você se cadastra nesse link aqui embaixo, todo início de mês, então você receberá esse calendário gratuito onde tem a Datacom, a DataX, as empresas que vão pagar dividendos e os valores, para que você fique por dentro de todos os ativos que vão distribuir dividendos e até mesmo se tem ativos que você tem na carteira para você ficar antenado já pensando, poxa, se eu vou receber alguma coisa esse mês, eu já tenho que me preparar para fazer a coisa certa com esses dividendos e que, claro, eu vou mostrar para vocês até o final do vídeo. Claro, além de toda essa questão da estratégia, eu vou trazer alguns levantamentos que a Economática fez, gente. Então eu vou trazer para vocês quais foram as empresas que mais pagaram dividendos, não somente nesse ano, mas nos últimos 3 e 5 anos, e trazer algumas ponderações para que quem pensa nessa questão de dividendos não cometam erros grotescos que podem acabar confundindo o investidor. Mas vamos lá, gente. Eu acho que o primeiro ponto que eu preciso ressaltar é o seguinte, tá? Quando a gente pensa em taxa Selic e o dividend yield do nosso índice Bovespa, sim, é bem verdade que o índice Bovespa ele não distribui em si os dividendos, mas nós conseguimos calcular o dividend yield das empresas que compõem ele, né? Então, quando a gente pensa na correlação entre a Selic e o dividend yield, o que a gente percebe, né? Que quanto maior a taxa Selic, então o que pode acabar acontecendo é que muitos investidores acabam migrando justamente para os ativos de renda fixa, deixando de lado os ativos de renda variável. A consequência disso é que muitas ações, muitas empresas acabam sendo desvalorizadas na nossa bolsa de valores, ou enfim, vêm seus preços ali das ações, as cotações serem desvalorizados, e a consequência disso muitas vezes é um dividend yield um pouco maior, já que o preço das ações em si, naquele momento onde você tem uma taxa Selic muito alta, pode estar menor. E isso a gente vê justamente nessa imagem aqui que a Economática divulgou, mostrando que atualmente nós estamos com um dividend yield para o nosso índice Bovespa de 7,73%. É bem verdade que a Selic ela está muito acima disso, mas o que nós vimos ao longo desses últimos anos e que a gente vê que esses dividendos acabaram crescendo é que basicamente nós temos 3 anos de bolsa de valores andando de lado, meio que caindo a conta-gotas. Agora nesse final de ano talvez a gente já esteja vendo um certo rally de Natal, mas o que nós vimos então por consequência, falando dessa correlação da Selic com os dividendos, é que justamente o dividend yield do índice Bovespa, por conta desse marasmo, vamos dizer assim, da Bolsa de Valores, acabou subindo. Mas vamos lá, gente. Aqui nessa imagem a gente já consegue ver então um ranking das empresas que mais distribuíram dividendos nesses últimos 12 meses. E cabe ressaltar, gente, que aqui a gente está olhando os últimos 12 meses, o que não consagra uma empresa como uma excelente pagadora de dividendos, porque nós temos que sempre analisar um histórico um pouco maior. E aí é importante que a gente olhe justamente nessas abas onde está escrito análise histórico, porque a gente começa a entender a média e a mediana da distribuição desses dividendos. Então,
A Metal Leve, por exemplo, ela se destacou com um dividend yield nesses últimos 12 meses de mais de 36%. Mas quando a gente fala da média desses últimos 5 anos, então ficou na casa de 13,14%, o que não é nada mal, né, gente? Quando a gente olha esse histórico um pouco maior, a gente entende que sim, ela cumpriu bem o seu papel de ser uma boa pagadora de dividendos. Petrobras também não foi diferente, né? Petrobras, apesar de todas as polêmicas, por ter dedo do governo, por ter uma volatilidade um pouco maior, né? Ainda assim, ela acabou performando muito bem e o que nós conseguimos ver então é um dividendo de mais de 30%, quase 31%, e a média nesses últimos 5 anos ficou acima de 22,5%, muito acima, inclusive, da nossa própria taxa Selic, né? E aí o que nós temos em quarto lugar, nós temos a própria CSN, claro, a parte de siderurgia, e aí ela tá com um dividend yield aí de mais de 27,5%, e o que nós temos nos últimos 5 anos é mais ou menos 10% ao ano de dividend yield. E aí que nós temos então a CSN Mineração, que ficou com um dividend yield nesses últimos 12 meses, então de 25%, quase 26%. A média nesses últimos 5 anos, lembrando que ela fez a IPO, né, não tem muito tempo, mas aí considerando esses últimos anos, a média ficou na casa aí de 18%. Só que aqui é onde eu quero trazer o principal caso, né, de atenção. Porque vejam só, a gente tem aqui a Grendene em sexto lugar, com um dividend yield nesses últimos 12 meses de aproximadamente 19%. E sim, ela sempre distribuiu um pouco de dividendos, mas a questão é que a questão de Grendene esse ano, por ela ter ficado nesse patamar de dividend yield tão alto, e inclusive tão mais alto do que a média dela, que é na casa de 7%, inclusive menor do que a Selic desses últimos anos, é que ela tinha um caixa muito grande por conta de alguns incentivos fiscais, e ela estava com grana sendo represada, vamos dizer assim, desde 2016. E aí, durante esse ano de 2023, então ela decidiu fazer essa distribuição, e isso fez com que o dividend yield dela acabasse subindo bastante. E isso o que mostra pra gente? Mostra que quando a gente vai olhar uma empresa de dividendos, é importante a gente entender o quanto de caixa ela tá gerando, o quanto de lucro, claro, ela também consegue acabar auferindo e, consequentemente, o quanto ela distribui. No caso de Grendene, quem tivesse observado isso, com certeza entenderia que é algo atípico e que esses dividendos que estão inflando agora o seu dividend yield para 2023, dificilmente eles vão se repetir para os próximos anos, porque isso era um caixa que estava sendo guardado, vamos dizer assim, represado, vamos dizer assim, há muitos anos. Então, esse é um ponto muito importante de ser analisado e que a gente também acabou analisando para a questão da Petrobras, quando a gente falava dela lá em 2021, 2022, que aqueles dividend yields de 50%, de 60%, por exemplo, não seria algo sustentável para o longo prazo. Claro, muitos aproveitaram, ganharam dinheiro com ela nesses últimos 2, 3, 4 anos, mas o que nós já estamos vendo, inclusive, é esse dividend yield sendo normalizado novamente, né, sendo cortado novamente, porque nós mudamos o cenário que nós estamos vivendo, né? Inclusive as políticas dentro da própria empresa, elas estão mudando. Então, toda vez que a gente vai analisar uma empresa de dividendos, eu acho que o maior erro que muitas pessoas cometem é justamente olhar essas planilhas, esses rankings que muitas vezes são divulgados, olham simplesmente as empresas que têm o maior dividend yield e esquecem de olhar o que está por trás desse número. Se aquilo é um número recorrente ou não, qual é a média dos últimos 3, qual é a média dos últimos 5 anos. Então isso é algo que eu sempre recomendo que você que pensa em estratégia de dividendos faça. Olhe os fundamentos da empresa, para entender se ela tem capacidade, então, de ser uma boa pagadora de dividendos, se ela consegue gerar bastante caixa e por aí vai, e, ao mesmo tempo, entender se ela é constante nesses pagamentos, porque de nada adianta você colocar uma empresa entendendo que talvez ela vai ser uma fonte de renda para você, se num ano ela tá pagando 20% e no outro talvez ela tá pagando 2%, 3%. Então, isso não mostra uma certa constância, que é o que a gente busca quando a gente pensa numa fonte de renda através de dividendos. Mas beleza, entendido isso, esse é um dos principais alertas que eu faço em relação à estratégia de dividendos. Sempre olhe o que tem por trás daqueles números e entenda se eles têm chance de seguir se repetindo ou se não, é algo atípico e você não pode se iludir com aquele número, com aquele retrato que você tá vendo ali na hora. Agora, um outro ponto, e aqui
Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes quando a gente fala da estratégia de dividendos, é justamente o que fazer com esses dividendos para potencializar os nossos retornos com aquele ativo, com aquela ação. Porque, como eu trouxe para vocês, o preço do dividendo, né, o valor do dividendo que ele é distribuído, ele é descontado da cotação da ação, do preço da ação. Então, nessa conta, é como se a gente ficasse no 0 a 0. Só que é bem verdade que quando a gente escolhe boas empresas, que têm bons fundamentos, que são consolidadas e pensando no longo prazo, essas empresas, é óbvio que elas vão distribuir vários dividendos e elas não vão chegar a zero por conta de todos os reajustes que elas estão fazendo, porque se elas são boas empresas, elas tendem a seguir gerando valor e, consequentemente, se valorizando também. E aí, a melhor maneira de você capturar isso é toda vez que você receber dividendos, enquanto você não estiver os utilizando como uma fonte de renda, é justamente reinvesti-los. E isso fica muito claro justamente nesse levantamento que a Economática acabou fazendo, que mostra o retorno total das principais ações que foram distribuidoras ali de dividendos, considerando não somente o ganho de capital, como os dividendos e, claro, fazendo um comparativo somente com o ganho de capital. Então, quando a gente olha, por exemplo, nesses últimos 12 meses, a Petrobras, considerando a valorização e considerando os dividendos, né, e os JCPs, então a pessoa que colocou dinheiro nela teve um retorno de mais de 68%. Só que talvez a pessoa que não reinvestiu esses dividendos, que não fez o tal dos juros compostos, teve apenas um retorno de 18%. E o mesmo a gente consegue observar, inclusive, pensando num prazo um pouco maior. Quando a gente olha, por exemplo, o retorno de 60 meses, né, de 5 anos, a gente vê que, poxa, o retorno de Petrobras sem os dividendos, sem os JCPs, seria de apenas 30%. Enquanto, quando a gente considera o retorno pensando na valorização e no reinvestimento desses dividendos e JCPs, teria sido de 264%. Vocês conseguem observar isso também com várias outras empresas aqui, ó. Tem desde Banco do Brasil, Metal Leve, Irani, Copasa, várias outras empresas, vocês conseguem ver essa diferença que pode ser muito gritante quando a gente pensa nessa questão de como lidar com os dividendos. Então, entre essa polêmica de olhar para a estratégia de dividendos ou não, ao meu ver, para quem decide trazer essa estratégia de dividendos, existem esses dois pontos principais que precisam ser levados em consideração. O que está por trás do dividend yield, porque a gente não quer simplesmente investir em uma empresa que está fazendo uma distribuição atípica e que não vai perdurar pelos próximos anos. E o segundo ponto é, enquanto eu não utilizar esses dividendos como uma fonte de renda, eu preciso reinvesti-los para que o meu retorno no longo prazo ele seja muito maior. A diferença, como eu mostrei para vocês, pode ser gritante. Eu citei um exemplo para vocês, mas mostrei vários que, se vocês quiserem, vocês podem voltar na planilha e olhar um a um. Então, ao meu ver, para quem pensa em dividendos, esses dois pontos eles são fundamentais para que você consiga potencializar o retorno dos ativos dentro da sua carteira, beleza? Mas agora eu quero saber de vocês. Tem algumas dessas ações que apareceram nessas planilhas que vocês têm na carteira e que vocês guardam talvez com carinho por serem boas pagadoras de dividendos? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não esqueçam de acessar o relatório da Levante com o calendário de dividendos que está aqui para vocês no primeiro link gratuitamente. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.